o óleo essencial por si só podia ser que não fosse eficiente. A gente começou a procurar outras moléculas. E na literatura, uma molécula que a gente viu com bastante frequência, inclusive um dos trabalhos que a gente viu foi o que você fez com a Escherichia coli, se não me engano, o ácido benzoico ele pareceu bem promissor. E fazendo as revisões, a gente percebeu que ele tinha um potencial de agir em cima da Braxpira, que a gente precisaria testar para confirmar, porque até então só tinha um trabalho que testou em cima de uma ou duas cepas só. Então a gente desenvolveu essa técnica de testar o ácido benzoico in vitro primeiro, para depois a gente poder fazer o teste in vivo. E no teste in vitro, ele deu um resultado muito satisfatório. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Suinocultura Faixa Preta. Meu nome é Vinícius Cantarelli, sou host dessa plataforma e sempre trazemos convidados especiais. Hoje vou falar com o Matheus Araújo. Matheus Araújo fez seu mestrado e doutorado na UFMG e agora está fazendo pós-doc na URGS. Trabalha com sanidade e o tema é um tema bem interessante que a gente vai abordar, mas antes eu queria passar a palavra para o Matheus. O Matheus contar um pouco da sua história, não só acadêmica, mas como que ele entrou nessa área de suinocultura, e depois a gente entrar no tema técnico. Matheus, mais uma vez, muito obrigado, seja muito bem-vindo, e por favor, conta um pouco da sua história para o nosso público aí do Faixa Preta. Professor, muito obrigado pelo convite. Só ambientando, formei até pela UFMG, fiz graduação, mestrado, doutorado, e trabalhei com Braxpira até o final do doutorado, sempre trabalhando com essas terapias alternativas antimicrobianas. Então foi uma linha meio nova que a gente estava desenvolvendo lá dentro do laboratório. A DSM Firmenich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firmenich está moldando o futuro dos cuidados com suínos. Ô Matheus, você já começou a abordar nesse tema, que é um tema que não é só interessante para essas causas da disenteria suína, mas de modo geral existe um movimento global, não só na cadeia de suínos, mas em várias outras cadeias produtivas, para reduzir o uso de antibióticos, né? E quando a gente fala em alternativas aos antibióticos para a disenteria suína, é um tema bastante desafiador, porque é complexo quando a gente trata de modo geral, tá? Com a disenteria e principalmente com a Braxpira. Então, antes da gente falar do teu trabalho propriamente dito, você poderia dar uma pinçada rápida? Por que é tão complexo esse tema? Nossa, professor, é muito complexo mesmo. O próprio tratamento da disenteria suína hoje em dia ele ainda é muito baseado em cima dos antimicrobianos, né? E com essa, como você já comentou, essa alteração, essas mudanças mundiais que estamos tendo a respeito desse controle, a gente precisava desenvolver uma tecnologia nova. E a grande dificuldade é exatamente fazer com que uma molécula nova consiga chegar até o intestino em concentrações altas o suficiente, ou níveis o suficiente para ou inibir o crescimento ou agir de alguma forma prevenir a contaminação com a Braxpira, né, a colonização dela ali. E quando a gente pensa em moléculas orgânicas, geralmente elas podem ser absorvidas em todo o trato gastrointestinal. E como a gente ainda não tem vacinas para a prevenção de disenteria suína, a gente acaba tendo que só trabalhar de forma terapêutica, além da biosseguridade. E como a gente sabe que biosseguridade a gente só precisa errar uma vez para o problema entrar, e aí é muito difícil a gente tirar lá de dentro, ter essa noção de uma terapia alternativa que a gente vai conseguir tratar sem o uso de antibiótico é uma porta nova que a gente está tentando abrir e desenvolver novas metodologias, exatamente porque Braxpira e a disenteria suína é uma doença que depois que ela entra é bem difícil de você conseguir erradicar, né? Ou seja, quando se fala nesse tema para o suinocultor, para quem está envolvido na cadeia produtiva, é um tema que arrepia, vamos dizer assim, né? Ô Matheus, muito bem, vamos lá para o tema do teu trabalho, que por sinal muito interessante, já queria parabenizar a você e toda a equipe, né? O Matheus, pessoal, e a sua equipe avaliou como alternativa aos antibióticos, como uso terapêutico, o ácido benzoico, né? Eu, particularmente, Matheus, gosto muito dessa tecnologia, já fiz alguns trabalhos, acho bem interessante, mas eu queria passar a palavra para você falar para a gente por que vocês usaram, por que vocês escolheram o ácido benzoico, qual que foi o mecanismo de ação do ácido benzoico que levou vocês a se interessar por essa tecnologia. Depois nós vamos entrar no assunto do experimento em si e tal, mas só para a gente introduzir esse assunto, disenteria e o uso de ácido benzoico.
Professor, a gente começou, só contextualizando um pouco essa ideia do roteiro da pesquisa, a gente começou no meu mestrado testando alguns óleos essenciais in vitro. Uhum. A gente viu que tinha uma certa ação ali e queria testar em vivo, só que a gente já sabia que o óleo essencial por si só podia ser que não fosse eficiente. A gente começou a procurar outras moléculas. E na literatura, uma molécula que a gente viu com bastante frequência, inclusive um dos trabalhos que a gente viu foi o que você fez com a Escherichia coli, se não me engano, o ácido benzoico ele pareceu bem promissor. E fazendo as revisões, a gente percebeu que ele tinha um potencial de agir em cima da Braxpira, que a gente precisaria testar para confirmar, porque até então só tinha um trabalho que testou em cima de uma ou duas cepas só. Então a gente desenvolveu essa técnica de testar o ácido benzoico in vitro primeiro, para depois a gente poder fazer o teste em vivo. E no teste in vitro, ele deu um resultado muito satisfatório, e a gente resolveu dar um passo à frente e testar ele com os animais, fazer o delineamento em vivo desse experimento. Então, basicamente, foi uma construção meio paulatina. A gente foi vendo quais seriam as melhores opções e acabou chegando nessa ideia. Interessante. Vocês fizeram um pipeline, então foram para o TRL4, ali para o teste in vitro, antes de ir para o teste em vivo em condição relevante. Exatamente. Excelente. Matheus, e compartilha com a gente, então, quais foram os principais resultados na sua visão? Bom, uma coisa que a gente viu que deu um resultado bem interessante foi que a suplementação com ácido benzoico ela conseguiu reduzir tanto o número de animais com diarreia quanto os dias de incidência de diarreia nesse grupo tratado. Ou seja, durante os 14 dias pós-inoculação, a gente só teve um animal com diarreia em 2 dias. Aliás, 2 dias, em cada um desses dias tinha um animal com diarreia. Ou seja, os outros 12 dias, nenhum animal do grupo estava com algum sinal de diarreia. E isso já indicou para a gente que era um resultado interessante para explorar mais. E quando a gente fez a PCR em tempo real, uma coisa que a gente percebeu foi que houve um atraso no começo da liberação da Braxpira dysenteria nas fezes, e numa variação muito grande, ou seja, alguns animais tinham realmente se infectado, acabaram se infectando, mas eles apresentaram um quadro de diarreia pequeno, e no final, ao final dos 14 dias, esses animais zeraram a infecção. A gente não conseguiu detectar mais a Braxpira dysenteria nas fezes, ou seja, teve um momento que realmente a Braxpira conseguiu colonizar e causar algum probleminha, mas ele foi muito curto. E isso para a gente também foi um outro resultado bem interessante. E por fim, quando a gente fala das enzimas antioxidantes, a gente avaliou um painel de enzimas, né? E apesar da gente não ter muita literatura para comparar e tentar tirar conclusões muito robustas em cima disso ainda, é muito pouca informação disponível, a gente percebeu que houve realmente uma modulação em cima de algumas dessas enzimas antioxidantes, e uma delas, inclusive, é óxido nítrico, que aparentemente está relacionado até com a patogenia da Braxpira. Então, a gente pode tentar supor um mecanismo efetivo aí de ação do ácido benzoico na mucosa intestinal para ajudar a controlar essa Braxpira, essa disenteria suína. A gente ainda não sabe como, não tem uma confirmação do modelo, mas é uma hipótese que a gente pensa em trabalhar futuramente. Interessante. Lembrando aqui agora dos trabalhos que a gente fez com ácido benzoico, Matheus, um dos trabalhos é de que o ácido benzoico ele modula a microbiota intestinal de forma benéfica, né? E, consequentemente, aumenta a produção de ácido butírico, fato importante para a saúde da mucosa intestinal. Pode ter uma certa relação, então, né? Então, assim, eu queria te perguntar, ou pelo menos ouvir sua opinião, o que você acha? Será que é só o efeito direto do ácido benzoico ou indireto? A gente sabe da dinâmica da Braxpira, né? E muitas vezes ela tem oportunistas ou possíveis micro-organismos, a gente tem até trabalhado com isso, né, em parceria com a Universidade de Saskatchewan, alguns possíveis micro-organismos que acabam desfavorecendo o crescimento da Braxpira, né? Então essa dinâmica é importante, tecnologias que são usadas não diretamente na Braxpira, mas indiretamente nela. O que você acha disso? Então, professor, nós temos até parte do trabalho também foi a avaliação de microbioma. Uhum. A gente fez a avaliação de microbioma, a gente tem os resultados, só que ainda não conseguimos sentar e avaliar esses resultados, porque a gente só recebeu, basicamente, um relatório falando quais foram as bases do que aconteceu ali, mas a gente precisa refinar um pouco mais essa análise, tanto que é o próximo passo que eu estou tentando organizar agora, para a gente poder compilar isso tudo no artigo. Está um pouco corrido, mas a nossa ideia é compilar esses dados de microbioma e tentar fazer essas correlações de a mudança ou a modulação da microbiota, o que ela causou e o que ela alterou ali na composição que pode ter ajudado ou dificultado a colonização pela Braxpira. É um trabalho
que a gente fala que está um pouco além do que a gente está acostumado a fazer, mas a ideia é exatamente tentar inovar um pouco mais e trazer mais informações. Porque hoje em dia, se a gente for observar o número de publicações, o número de trabalhos com desinteria suína, não estão sendo poucos, principalmente nessa avaliação de microbioma, de composição de microbioma intestinal, né, de microbiota intestinal. Então a ideia é tentar fornecer um pouquinho mais disso aí. Sem dúvida. Um motivo de você voltar aqui então, viu, Matheus? Para contar depois, porque obviamente eu não sou veterinário, né? Eu sou zootecnista, trabalho com nutrição, mas nossa linha de pesquisa com saúde intestinal, a gente tem trabalhado, tem feito alguns trabalhos em parceria com o professor Matheus Costa, da Universidade de Saskatchewan, para a gente tentar entender as oportunidades para o desenvolvimento de algumas tecnologias com Praxpira, para disenteria, né? E os estudos de um microbioma abriram oportunidades aí, não só para o desenvolvimento de possíveis probióticos, mas também para entender, né, essa relação com algumas tecnologias, sejam os óleos essenciais ou ácidos orgânicos, como o ácido benzoico, para poder entender a dinâmica, né? E é interessante, Matheus, porque vocês avaliaram, vamos dizer assim, na fase de creche, né? E no teu trabalho, na tua conclusão lá, vocês descrevem muito bem, principalmente esse fato de você ter reduzido de forma significativa o shedding da Praxpira, né? Normalmente ela estoura final de creche, crescimento e tal, e aí seria uma alternativa para já mitigar os efeitos ou os gatilhos que acontecem na creche que vão levar ao problema no crescimento e terminação. Essa é a linha de pensamento, no caso do uso dessa tecnologia? Sim, a ideia é que a suplementação a longo prazo ela vai permitir, ou na verdade ela vai permitir uma maior robustez intestinal, uma melhor resposta imunológica. A gente ainda não consegue explicar certinho quais são os mecanismos, mas a teoria por trás é exatamente essa, que vai haver uma modulação de microbiota ou uma modulação imunológica que vai permitir que esse animal tenha uma maior resistência a essa infecção lá na terminação, no crescimento e terminação, no caso, né? E com isso ele pode se infectar, mas ou ele não vai exibir sintomatologia clínica, ou vai ser um sintoma muito mais curto, ele não vai ter um problema por longos períodos de tempo, igual a gente costuma ver de 3 a 5 dias com aquela diarreia profusa. No nosso experimento, a gente teve basicamente 2 dias com um animal em cada dia com diarreia, e não foi uma diarreia sanguinolenta igual a gente costuma ver, aquele bastante muco, bastante sangue da disenteria suína. Uma desbiose. Foi uma diarreia como que a gente vê em qualquer outro animal sem ser com disenteria. Isso chamou bastante nossa atenção. Essa é a ideia de continuar essa linha para ver alguma avaliação. Ela está permeando essa ideia da redução do quadro de disenteria. Excelente. Ô, Matheus, e para a gente finalizar, já que você comentou em próximos passos, o que está na mente aí sua e da equipe para próximos passos? Os próximos passos, acho que o próximo passo inicial é fazer um teste em larga escala, um pouco maior, porque como a gente trabalhou apenas com 10 animais em cada grupo, a ideia é tentar ampliar essa margem para realmente ter um efeito um pouco mais forte em cima da estatística. A gente sabe que desafio natural é um pouco mais brando também. A gente usou uma dose infectante muito alta, chegou a 10 a 10 bactérias por ml, por animal. Uma dose ou mais de uma? São 3 doses. 3 doses de 10 a 10? Isso. Chegou a 10 a 10 em alguns casos. E a gente sabe que isso é uma dose que realmente é muito acima do que acontece naturalmente. Sim, então a gente quer agora voltar mais para a infecção natural e entender melhor qual seria o efeito numa infecção natural, um desafio natural. E os passos futuros são tentar descobrir algumas associações, por exemplo, com outros produtos, outros óleos, alguma outra coisa, até mesmo probiótico, prebiótico, que a gente consiga formular um produto que vai permitir uma ampla proteção, que possa ser usado ali desde o momento do início da creche até o final da terminação, que vai permitir que esse animal tenha uma melhor saúde intestinal durante todo o percurso da vida dele e diminua as incidências de diarreia. A gente sabe ali que as primeiras semanas da creche são as piores, mas acontece diarreia até lá no animal de terminação, né? Se a gente pensar em disenteria suína e leite proliferativo, a gente sempre tem esses problemas. Sem dúvida, sem dúvida. Pessoal, hoje no Suinocultura Faixa Preta entrevistamos o Matheus Araújo. Foi rápido, mas com bastante conteúdo, né, Matheus? E o Matheus trabalhou com o uso de ácido benzoico para os problemas relacionados à disenteria suína, inoculando animais com Praxpira e disenteria. O Matheus tem mais resultados desse trabalho e acabou de compartilhar conosco que tem ainda intenção de continuar nessa linha, o que eu acho bastante interessante, o desenvolvimento de tecnologias alternativas aos antibióticos, eu acho que isso é fundamental.
Matheus, muito obrigado aí por aceitar o convite, por compartilhar os resultados e o que está aí de conhecimento na equipe de vocês. Eu que agradeço o convite, professor. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Oi, pessoal. Eu sou a Inês Andretta, sou host do podcast Suinocultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão. Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes. Então, se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail para a gente com os principais resultados. O e-mail é hello@wisenetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima.